lá, saíram de cena as máscaras de carnaval, entraram as máscaras de proteção respiratória. Pelo segundo ano consecutivo, o carnaval está suspenso em Pernambuco. Sem ele, músicos e orquestras de frevo estão em compasso de espera. O frevo sem o carnaval é o tema de hoje do nosso programa. Nós vamos falar sobre a sazonalidade do ritmo identitário do nosso estado. Eu sou Estela Mares e converso com o professor e pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Leonardo Saldanha, e com o professor e maestro Marco César Brito. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no nosso programa. E a primeira pergunta vai para os dois. Um responde e depois o outro. E a pergunta é a seguinte: se sim, se vocês acreditam que o frevo pernambucano é marcado por alguma sazonalidade e se essa sazonalidade é hoje a mesma de alguns anos atrás. Eu começo com você, Leonardo, e depois o maestro responde a mesma pergunta, por favor. Olá a todos. Eu acho o seguinte, sim, o frevo ele é marcado por uma sazonalidade, sim, muito embora isso tenha, né, de alguma forma, sido trabalhado e tenha sido tratado, procurado trazer ele para um ambiente mais perene, né, no decorrer do ano. Contudo, historicamente, desde o seu princípio, ele é marcado, é uma música de período, ele é representativo de uma festividade, né, do Recife, que é representativo do Carnaval do Recife. Então, ele é sazonal, sim, mas trabalha-se já, caminha-se para uma maior perenidade. Professor Marco, agora a sua vez. Concordo com o Leonardo e digo o seguinte, já existem trabalhos, né, feitos em Recife que são voltados para que se tenha o frevo do ano todo. Por exemplo, eu posso citar um trabalho que eu fiz com o Coronel Edgar Moraes, por exemplo, onde a gente fez uma seleção e procuramos criar arranjos que não fossem única e exclusivamente para as pessoas dançarem o carnaval na rua. Então, é o fato da pessoa chegar em casa, 8 horas da noite, chega do trabalho, vai lá, liga o seu som e vai ouvir um frevo, como se fosse uma música popular brasileira normal, não é? Que não deixa de ser uma música popular, mas assim, de inserir dentro do dia a dia, não é? De qualquer uma pessoa. E isso tem dado um resultado bastante interessante e tem feito com que as pessoas cobrem da gente, inclusive, que a gente se apresente mais vezes com esse tipo e essa forma de tocar o frevo. Bom, Léo, aí chega o carnaval, você falou aí que o frevo ele está inserido, né, num momento de festa. Quando chega no carnaval, ele fica gigante, né? Ele é gigantesco. O frevo também é patrimônio imaterial da humanidade, um título aí conferido pela Unesco. Tem experiências como essa agora que o maestro acabou de citar. Porque, apesar desses itens que eu citei e de outros, por que a gente não conseguiu efetivamente romper essa sazonalidade do frevo? Vou pegar como exemplo o samba, que é um ritmo musical do ano inteirinho no Brasil, e o frevo, apesar dos esforços, como o maestro Marco aí ressaltou, ainda não conseguiu aí romper essa cercania do carnaval. Primeiro, esse é um trabalho, a gente pode chamar de recente, né? Para com o frevo, para torná-lo uma música do cotidiano, uma música do ano inteiro. E aí eu corroboro com o professor Marco César aí, mencionando, inclusive, o trabalho dele junto ao Coral Edgar Moraes, e queria mencionar outros colegas dele também, tipo mais pop, mais forró, né? Tem um pessoal mais novo agora que também está trabalhando isso para tornar o frevo aquela música
vamos falar assim, de grosso modo, a música de todo dia, né? Que exatamente como o Marco César falou, a música que você chega em casa à noite e põe para ouvir, né? Então, trabalhos recentes de uma geração novíssima aí, né? Henrique Albino, né? Flaira Ferro, né? Que eles estão construindo um frevo mais assim moldado. A música sempre foi moldada, né? Isso aí a gente sabe. O frevo desde sempre, desde o princípio, ele foi sendo moldado ao longo dos anos. Então, mais uma vez, há um trabalho, e agora sim, há um trabalho também midiático em cima disso. Aí sim, aí a gente tem grande chance de ter o frevo como música do cotidiano. Isso está sendo feito, mas contudo é recente. Mesmo se você for rebuscar em Capiba, em Nelson Ferreira, né? Em todos aqueles outros, mesmo nos anos 60, com Edson, Duda, Clóvis, que vieram 60, 70, era uma música que era montada para ser usada, né? Para ser tocada no período carnavalesco. Agora essa concepção está sendo mudada. Com samba isso já acontece desde os anos 60 e depois com a história da Liga das Escolas de Samba no Rio de Janeiro, a partir dos anos 70, 80, eles já trabalharam isso. Ainda bem que nós agora estamos trabalhando isso também. E ele tem todo o potencial de ser a música do dia a dia. Eu tenho aqui uma fala do maestro Forró. Eu vou trazer essa fala para vocês, e aí, maestro, eu vou pedir para o senhor comentar a fala, porque eu acho que é uma fala que está indo ao encontro disso que o professor Leonardo falou. Mas eu vou trazer essa fala do maestro Forró e vocês dizem se é uma fala que está nesse contexto que já foi aí discutido, apresentado por vocês. Ele diz o seguinte, abre aspas, quando eu comecei, o frevo era uma peça de museu, e de um museu morto, que não se podia mexer, não podia se comunicar. Isso também vai contribuindo para esse cenário sazonal. Ele está falando de um passado recente, mas, pelo que vocês colocam, maestro, a realidade já é um pouco outra. Exato. O que acontece é o seguinte: nós temos os chamados puristas, são aqueles historiadores, são aqueles conservadores que consideram que o frevo tem que ficar dentro de uma caixinha engessada, que não pode haver o diálogo com outras linguagens, com outro tipo de música, não pode trazer a novidade, não pode ter outros instrumentos, tem que ser única e exclusivamente aqueles instrumentos. Então, isso é um problema, certo? E eu acho que forró ele consegue avançar nesse sentido de trazer outros grupos, outro tipo de concepção musical e fazer essa fusão que é tão importante. Por exemplo, eu tive a oportunidade de participar de um evento no Passo do Frevo, onde nós trouxemos os argentinos e tocamos o frevo no ritmo do tango. E eles tocaram o tango no ritmo do frevo. E foi uma coisa tão linda, tão emocionante, que até teve a participação de compositores que ficaram assim, embelezados com a ideia. E, infelizmente, isso não avançou, porque depende muito também de uma produção. Agora, essa questão da sazonalidade, eu acho que o que depende muito é a questão midiática. Se a gente conseguisse, por exemplo, pegar um frevo e colocar, vamos dizer, entre aspas, numa novela de porte nacional, eu acho que só isso aí já dá essa grande alavanca para que o frevo chegue a ser escutado nacionalmente. Para isso, a gente precisa produzir assim. Aí eu vou dar o exemplo que muitos não gostam, a questão do baiano. O baiano ele sabe divulgar sua música, ele sabe trabalhar sua música. A gente respeita isso. Eles são realmente produtores. Então, eles estão ligados em todo tipo de plataforma. Isso é que faz com que a música baiana chegue ao mundo. Bom, Léo, aí eu tenho duas perguntas para você a partir disso que o maestro colocou. A primeira, se esse esforço de romper essa sazonalidade do frevo é ainda só um esforço pernambucano, e aí estou pegando o exemplo que ele deu de, por exemplo, o frevo inserido aí numa trilha sonora de uma novela, se esse esforço não existe ainda fora de Pernambuco. E a outra pergunta é,
também partindo do exemplo que o maestro deu ali do frevo com o tango, na sua opinião, quais são os diálogos possíveis entre o frevo e outros ritmos musicais? Os diálogos são todos possíveis. A música é uma linguagem aberta, né? Vai depender do contexto e os atores dessa música. E isso é quem vai fazer a música, né? Como o professor Marco César falou, né? A coisa mais rígida, entre aspas, distante, porque nunca foi distante, na verdade. A música é viva. Eu queria, aproveitando aí e já inserindo na resposta, assim, quero corroborar com o que o Maestro Forró falou e você citou aí. Eu só quero discordar uma pequena coisa, que ele falou aquela coisa lá morta dentro de um túmulo. Aparentemente morta. Se a gente for resgatar o frevo desde a sua origem, ao longo de todos esses anos, ele nunca foi igual. Agora, existe uma tradição forte, mas o que a gente chama de tradição hoje, ele foi vanguarda em um tempo. Nelson Ferreira foi diferente de Zuzinha. Escuta o frevo de Zuzinha. Escuta Nelson Ferreira e Capiba depois. Né? Depois vem escutar mais na frente. A gente tem uma memória relacionada dos anos 50, 60 para cá, né? E numa forma de instrumentação. Né? E eu acho que aí o que abre aí é como o professor Marco César falou, você tem que estar aberto a novas formações, a novas instrumentações. E ele está aberto. Agora, sim, há um grande problema midiático, o interesse da mídia hoje é outro. Mas tem que ter um esforço local. Se não há um esforço local, se não partir daqui, dificilmente vai partir de fora. Não é isso, mas isso é existente. Outra, eu só não concordo com isso. Não está morto, nem nunca foi morto. Ele é mutante desde a sua formação, desde a sua construção, a sua consolidação nos anos 20, 30, depois anos 50, quando chega a 60 já é diferente. Edson Rodrigues já introduz elementos novos, diferentes de Nelson Ferreira. Aí vem ele, 70, Duda. Aí surge essa geração de esporte, né? De forró, desse pessoal todo que já é cria de Duda e de Edson Rodrigues, com novas transformações. E agora essa geração mais novíssima, que está transformando esse frevo numa música do dia a dia. E a fusão tem que haver sempre, até porque o frevo, mesmo no que hoje a gente chama de tradição, ele era uma música de fusão, sempre foi. Marcha dobrado, polca, machixe, e sempre foi. No rádio também, depois, né? Até como formiga, coisa, introduzir caboclinho, maracatus, em parte do frevo, isso tudo. Ele é uma música de miscigenação, é isso aí. Bom, a gente vai fazer um intervalo agora curtinho. Fecha esse bloco e volta daqui a pouquinho para continuar essa conversa. O tema de hoje do nosso programa é o frevo. E o frevo sem o carnaval. Tá bom? Você que está em casa, não saia daí. A gente volta já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é o frevo sem o carnaval. Eu sou Estela Mares e converso com o professor e pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Leonardo Saldanha, e com o professor, maestro, compositor e bandolinista Marco César Brito. Quero abrir esse bloco. A gente falou no bloco anterior sobre a sazonalidade do frevo. E aí é o segundo ano consecutivo que a gente não tem carnaval por conta da pandemia da Covid-19. E a minha primeira pergunta, então, vai para o senhor, maestro, considerando que são 2 anos sem carnaval, considerando que o frevo é rei em Pernambuco, mas a sua vigência está muito relacionada ao carnaval, qual é a situação hoje dos músicos individualmente e das orquestras, tanto as orquestras de rua como as orquestras de pau e corda que acompanham ali o frevo de bloco? São vários momentos, sabe? No início a gente teve problemas seríssimos, tanto é que Valéria Moraes, do Corário da Moraes, a minha esposa, ela conseguiu uma ajuda de custo para alguns músicos que ficaram parados por um grande período, acho que o primeiro ano, e a gente conseguiu cestas básicas
assim como o próprio Spock também correu atrás para ver se a gente conseguia ajudar esses músicos que tocam nesse período. A gente sabe que eles não ficam só única e exclusivamente nesse período, alguns. Então, são grupos que a gente pode até separar, certo? Mas, no início, houve esse problema. Agora, por exemplo, do nosso lado aqui, o coral, como nós temos alguns músicos que são, além de músicos, têm outras profissões, aí já alivia mais um pouco. Não é o caso daqueles que dependem só da música. Por exemplo, nós fizemos 70 lives. As lives, elas ajudaram bastante, que foi uma descoberta para todos nós do frevo, do choro, do samba. E aí todo mundo começou a buscar. Já a gente pensando no André Rio, por exemplo, ele em casa, perturbado já, vamos dizer assim, força de expressão, mas ele compôs cada peça maravilhosa. Já o Spock dizia para a gente, eu estou com saudade dos palcos, eu quero voltar aos palcos. Eu encontrei com ele um dia no Marco Zero, já conseguindo trazer alguns músicos numa orquestra menor e conseguindo até aquele cachezinho, que já é num momento, numa situação já agora mais recente. Mas foram vários momentos. Eu acho que o mais sério foi quando a gente teve que correr atrás de cestas básicas e vendo músicos vendendo seus instrumentos e vendo alguns deles, inclusive, mudando de profissão, tendo que fazer outra atividade para poder sobreviver. Faltou amparo do poder público, maestro? Veja, a questão do poder público, a gente tem uma coisa que se chama produtor. Não é? Então, hoje, se o músico ele não é atrelado a algum produtor, não é? Esse é um quadro, aí o que acontece? Você fica com a dificuldade de chegar até o poder público, porque existem leis. O que é que estava acontecendo com a música aqui em Pernambuco? Alguns produtores, que a gente pode chamar, entre aspas, de atravessadores, utilizavam o seu, vamos dizer assim, a sua empresa para conseguir as verbas e não repassavam da forma correta como deveria passar. Então, criou-se leis rígidas, que ou você se moldava àquela situação de documentação ou você ficava parado. Então, muitos deles não conseguiram se organizar para se representar. Esse aqui é o problema. Então, muitos ficaram dependentes de produtores, da produção. E esses projetos, eles são feitos única e exclusivamente para garantir ao músico que ele tenha não é, o verdadeiro trabalho reconhecido financeiramente. Quero voltar um pouquinho para a história do frevo, e aí, professor Leonardo, eu vou convocar aqui o senhor de volta. Peguei lá a sua tese, a tese de doutorado, Frevando no Recife, a música popular urbana do Recife e sua consolidação através do rádio. Eu vou te pedir para falar rapidamente sobre esse momento histórico. Que momento foi esse em que o frevo se consolida como ritmo chegando ao rádio? E vou propor também um arco temporal, quer dizer, saindo do rádio para chegar agora na era da internet, na era das lives, fazer essa curvatura temporal aí para o frevo, por favor. Queria fazer só uma correçãozinha aí, porque na verdade é um trocadilho, né, que eu uso lá, que é frevendo, nem um trocadilho Frevendo. Frevendo, desculpe. Que vem de frevar, normal. Que vem de eu frevar, anotei, etc, né? Eu anotei certo e falei errado. Frevendo no Recife. A tese faz um recorte aí desse momento, que foi o momento de consolidação do rádio no Brasil, a mútua influência, né, do rádio na música, para divulgar a música, e a importância da música popular no período para ajudar a consolidar o rádio, né? Porque foi a música popular que trouxe público para o rádio, né? Porque o rádio antes era coisa de intelectual, não sei o quê, a programação era voltada para a música erudita. Nesse momento, o rádio se populariza.
e é inserida a música popular. O rádio traz a música popular para atrair público e, com isso, atrair aporte financeiro. Né? E a música popular se beneficia do rádio para se tornar conhecida, para realmente se tornar um produto midiático. Né? Esse é o recorte. Passado isso tudo, e a gente chega no momento atual, que é o momento, né, dos streams, aí, né, da linguagem eletrônica, para além da mídia tradicional, que é outro momento importantíssimo. Agora, artistas independentes estão podendo se divulgar e estão colocando a sua música para tocar no mundo inteiro, através dessas plataformas. Isso é um ponto positivo. Por outro lado, você não tem mais aquele mecenas forte que trazia o artista para uma grande empresa multinacional, um grande grupo, que financiava esse artista e cuidava de toda essa parte do mecenato mesmo, né? de produzir, de divulgar, etc., e fazer daquele artista um produto realmente e tornar aquilo, né, de conhecimento de massa. Né? A internet e todas essas plataformas advindas aí com a internet, ela traz um benefício muito grande. Hoje eu posso colocar minha música e coloco na internet, boto nas plataformas, pode ser que ela tenha reconhecimento mundial, independente de ter algum agente, né, intermediando isso aí. Essa é uma realidade. Então, assim, essa é uma nova era, e é através disso que artistas locais têm conseguido se expor e divulgar o seu trabalho, não mais dependente de um mercado manipulado das grandes gravadoras, vamos dizer assim. Maestro, aí falando em rádio, tem aqui a lei municipal, uma lei de 2013, que é conhecida como Lei do Momento do Frevo. E essa lei exige que pelo menos 2 frevos sejam tocados diariamente nas emissoras locais. Eu queria saber do senhor se essa lei, se ela funciona, se ela é cumprida, se é que o senhor sabe, tem acompanhamento sobre isso, e se ajuda, de alguma forma, aí na divulgação do frevo e na divulgação do trabalho dos músicos locais, dos compositores locais, enfim. Eu diria que ajudaria, não ajuda. Por quê? Porque não é obedecida às leis aqui. A gente tem, por exemplo, a lei do Festival de Frevo. Nós estamos há alguns anos sem o Festival de Frevo. A Fundação Joaquim Nabuco fez um agora, fez inscrição, fez seleção, fez arranjo, apresentação, gravação, divulgação, homenageando o maestro Duda, mas a Fundação Joaquim Nabuco. E a Fundação de Cultura, a Prefeitura, por que não tem o curso? Se o festival, o concurso, se é uma lei, não é? E para rádios, o que é necessário? Uma vez eu perguntei num programa, porque quando a gente chega num programa de rádio, por exemplo, perguntam a gente, mas não são perguntados. Aí eu fiz questão de trocar. Eu digo, quem vai perguntar agora sou eu. Para você, meu amigo, o que é a música boa? A música boa é a música que o público gosta, certo? E o que é que falta para o público gostar? Tocar. Então, não é tocado. Infelizmente, não. Infelizmente, não. Aí são alguns relegados, não é? A própria rádio universitária mesmo tem uns programas de frevo que já são tradicionais, mas precisaria que outras rádios, em horários nobres, tivessem realmente dentro da sua grade de programação, eu não diria como lei de imposição, mas como algo natural. Aí o que acontece? Muitas vezes os produtores não são nem daqui. E aí eles estão produzindo o que eles acham que é importante para eles ou para o meio que eles viveram, por falta de conhecimento. Bom, para a gente terminar, quase terminar, o tempo tá se esgotando, uma curiosidade, professor Leo, aí é sobre a Rosenblit, porque a gente falou do frevo chegando no rádio, o papel que o rádio teve aí para a consolidação do frevo, e teve a gravadora Rosenblit aqui no Recife, num determinado momento, acho que ainda bastante atuante ali na década de 70, e depois essa gravadora fechou. Eu queria saber qual foi a importância, qual a correlação de uma gravadora local, a Rosenblit, para o frevo, para a gravação
de discos, de frevo e para divulgação. Foi fundamental, né? Porque, era uma gravadora pernambucana, né? Local, com direção local, não era só um ambiente de gravação, era todo um ambiente de produção executado, criado, pensado em Recife. Vem do rádio, o grande homem do rádio dos anos 50, Maestro Nelson Ferreira, compositor de frevo. Ele se torna o diretor artístico da Rosenblit. Então, ele foi o responsável por levar para a gravadora o frevo. Ele era o diretor musical, ele contratou artistas, ele contratou músicos, né? Ele, até por ser compositor de frevo, ele tornou o frevo o principal produto da Rosenblit durante muitos anos. Então, foi de fundamental importância, é de fundamental importância você ter uma produção local, algum tipo de produção que parta do local para fora, e não daquela produção que vem de fora para dentro. A Rosenblit foi fundamental para isso. Bom, o tempo da gente acabou. Muito obrigada, professor Leonardo, muito obrigada, professor e maestro Marco. E, se tudo der certo, o ano que vem a gente volta a falar de frevo, mas aí com carnaval. Obrigada mais uma vez pela participação de vocês.